No item 1, também eles replicarão. O parágrafo começa assim. Mas vamos fazer a prece, né? Quem vai fazer a prece? Vai voltar no início ou vai continuar daí? Não, continuar daí, senão vai ter que voltar muita coisa, né? Tá. A Elisa veio altamente preparada para isso. Viu? Altamente preparada. Nossa. Não, quem vai fazer a prece aí? Elisa. Com certeza. O Roberto é insistente, caraca. Com sotaque capixaba, hein, seu Roberto? Sotaque capixaba. Deixa ela. Deixa ela. Sem sotaque, pode ser carioquês mesmo? Pode. Eles acham a gente muito engraçado, porque a gente fala tudo com muito S. E a gente nem percebe isso, né? O Baiano também acha a gente muito engraçado, provavelmente. Pois é. Graças a Deus. Graças a Deus por estarmos juntos novamente. Com tranquilidade, com serenidade, nós vamos dando início a um novo estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Conscientes que sozinhos não somos nada. Precisamos estar unidos ao redor deste estudo, com vontade, persistência. E para isso contamos com a presença dos nossos amigos que vêm do plano espiritual partilhar conosco deste momento de estudo, intuindo-nos, inspirando-nos, aconselhando-nos acerca dos textos lidos, nos sugestionando indagações e perguntas, e também estudando um pouco conosco. Nós agradecemos a eles pela presença deles nesta noite. Sabíamos que muitos dos nossos amigos gostaríamos de estar conosco esta noite, mas não puderam, por algum motivo, estar conosco. Mas poderão mais tarde ver o estudo, a gravação do estudo. E mesmo assim, toda a luz, toda a energia que se fizer nesta noite, através desta união, da leitura destes textos do Evangelho segundo o Espiritismo, serão partilhadas com todos. Esta luz, estes ensinamentos que pairá em todo o espaço, em cada uma das palavras que forem proferidas, serão levados a todas as pessoas que nesta noite estão passando por algum tipo de necessidade, seja ela física, emocional, mental, espiritual, financeira, doenças e tantas outras. São infinitos problemas que acometem os espíritos encarnados e também os desencarnados. Então, vamos fazer com que esta luz que vai se acender através deste estudo, dessa força do nosso pensamento, unido a tantos outros pensamentos que estão ao nosso redor, chegue até todos esses necessitados nesta noite, que nós possamos dividi-la com todos, que a paz esteja com todos e que o nosso estudo transcorra com muita tranquilidade, com muita serenidade. Que assim seja, que assim se faça agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus, Senhor. Muito obrigado. Graças a Deus. Bom, então nós estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, e tem 2, né? Eu queria rapidinho, só um poemazinho aqui, por favor, uma homenagem que eu gostaria de fazer hoje. Sim. O poema é Almas Ceradas. Quando em dores na terra ainda vivia, caminhando em aspérrimas estradas, via presas do pranto e da agonia, almas feridas e dilaceradas. Escutava a miséria que gemia dentro da noite de ânsias torturadas, trevas espessa da senda sombria das criaturas desamparadas. E eu, que era irmã dos grandes
sofria crendo que tais amargores encontrariam termos desejados. E confiada na crença que tivera, cheguei à luz da eterna primavera, onde há paz para os pobres desgraçados. É uma homenagem à Alta de Souza, que na data de hoje, 12 de dezembro, foi quando ela encarnou, desencarnou em fevereiro de 1901, com 24 anos. Homenagem simples por um espírito tão importante como Alta de Souza. Tá, é só isso. Ok. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Boa noite, Consuelo. Boa noite, Afrânio, Elisa, seu Roberto. Boa noite. Bom, então, só para um making-off, nós estamos lendo, né, o capítulo, item 1 do capítulo 15. Nós já começamos sobre os bodes e as cabras, né, sobre o pastor, falamos sobre o fogo eterno, né? E esse fogo eterno é a roda de reencarnações nossa, e conforme tem a música do Vinícius, né, que o nosso amor seja eterno enquanto dure. Igual o sofrimento quando parece ser, né, o sofrimento parece ser eterno, porque dura muito, mas quando ele passa, a gente esquece dessa palavra eterno, né? E Jesus comenta que as ovelhas simboliza aqui aqueles que foram visitar o doente, que foram dar roupa para o nu, que foram no presídio visitar os presos, etc. E os bodes são representados aqui por agora o que Jesus também está falando, que eles não deram nem bola para quem estava na necessidade, quem estava passando por alguma dificuldade, né? E eles perguntam a Jesus, onde nós vamos aqui também, eles replicarão. Então, vamos perguntar, o que é que está acontecendo, né? E Jesus vai lhes explicar agora. E vamos lá, Elisa. Bom, nós estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. No item 1, lá no último parágrafo do item 1. Também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, com sede e não te demos de beber, sem teto ou sem roupa, doente ou preso e não te assistimos? Ele então lhe responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com a assistência a um destes mais pequeninos, deixaste de tê-la para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46. Esse é o 46. Bom, essa preocupação que o judeu... para nós, os cristãos, foi dada uma ideia de paraíso, né? Paraíso, né? Céu e inferno. E aqui, nessa representação aqui, o suplício eterno seria ir para o inferno, né? Dentro da representação católica, que nós sabemos que não é bem assim, né? Que não existe isso como é pensado. E o suplício eterno, justamente, já comentamos ainda há pouco, essa questão das reencarnações, né? Reencarnar até alcançar, né, a pureza. Aí vem cá, ele fala, irão para esses que vacilaram, que não ajudaram a ninguém, irão para o suplício eterno, outros vão continuar reencarnando até aprender, né? E os justos para a vida eterna. E essa era a grande preocupação do judeu, dentro os justos para o paraíso. Tá? Para nós, começa a ser justo quando a gente consegue, pelo menos, chegar em nosso lar. Já é uma pretensão enorme, nossa, né? Mas não é impossível. E de aí para lá, nós vamos ver o Asclépios, né? No livro O Beijo da Vida Eterna. Vamos vendo, né? Como o negócio é
É bem longo, vamos ver um Antênio no livro da Alcione, né? A Renúncia. Então, a vida eterna é o lugar das bem-aventuranças, né? Digamos, onde moram os espíritos, entre aspas, né? Os espíritos puros. Tá ok? Então, vamos ver agora, vai começar a parábola do bom samaritano, e a pergunta inicial é sobre isso. Senhor, como ir para o paraíso? Né? A Consuelo, Senhor, como ir para nosso lar? A Lourdinha é a Alvorada Nova, como ir para a Alvorada Nova? Até que nós somos humildes nos nossos pedidos, né? Graças a Deus, né? A Consuelo poderia querer ir lá para o centro da galáxia, não quer ir somente para nosso lar, né? Eu quero isso, ir para onde o Chico está. Então, está em nosso lar, tá vendo? Então, nós até que somos humildes no pedir. O problema é que essa humildade, né, quando pede nosso lar, já fica meio comprometida. A questão do merecimento. Bom, vamos agora, boa noite, Jorge. Começar a famosa parábola do bom samaritano. E vamos dar, que isso aqui está falando tudo sobre o item, né, a caridade. Fora da caridade na salvação. É o nome do capítulo, né? E vamos lá conversar um pouquinho sobre essa parábola também. Jorge, deixa eu só falar para ele. Jorge, é capítulo 15, item 2. Item 2. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é o que está escrito na lei? Que é o que leis nela? E ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem... Vamos comentar tá. comentar esse parágrafozinho aí, né? Tá? É interessante que, né, muitas pessoas leem a Bíblia, o Evangelho ou a Bíblia. Kardec coloca aqui no início do Evangelho sobre essa questão, quem eram os doutores da lei. Kardec coloca, esclarece bem, mas infelizmente a Bíblia não vem. Há alguns estudiosos que procuram saber o que é doutor da lei, né? E não é um assunto nosso, mas eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa estava me aborrecendo, eu perguntei: o que é que houve? Ela é, né, evangélica, mas leva muito a sério. É que o pastor estava querendo que eu votasse fulano, fizesse campanha para o ciclano, e eu não gosto disso. Eu não aprovo isso, ela falou para mim. Eu não resisti, gente. Tem horas que a gente tem que ficar calado. Eu falei: poxa, mas na Bíblia está bem claro. Jesus não se misturou com político, muito ao contrário. A única vez que nós vemos Jesus tratar com mais energia, com mais dureza, são os políticos. Ele é onde? Eu nunca vi isso. Isso é quando Jesus se refere aos fariseus. Os fariseus eram políticos? Eles eram os doutores da lei. Os fariseus, saduceus, tá? Os escribas. E Jesus os trata com extrema energia, não que tivesse raiva deles, mas que eles se consertassem. Tá? Então, essa questão do doutor da lei, no Espiritismo nós tivemos essa, fomos agraciados por Kardec, que fez questão de botar, né, no início do Evangelho segundo o Espiritismo, quem são os saduceus, quem são os fariseus, quem são os zelotes, quem são os escribas, né, quem são os nazarenos, o pessoal lá do Sansão, que eu esqueci o nome, né, etc. Isso é muito importante. Quando a gente for ler, a gente saber o que está lendo. Né? E isso Jesus vai recomendar aqui agora, olha só. A perguntinha: o que é preciso fazer para possuir a vida eterna? Nós comentamos isso ainda há pouco. A questão do, entre aspas, o paraíso. Né? O que é que eu faço para chegar ao máximo, né? Ao melhor? Né? Aí Jesus faz a pergunta, essa que nós estamos comentando aqui. O que está escrito na lei? O que está escrito lá? O que está escrito no Evangelho? O que está escrito na Bíblia? A lei, logicamente, é a Torá, que ele está se referindo aqui, né? Que é um doutor da lei. Mas Jesus faz a segunda pergunta, que é o mais importante.
O que leis nela? A interpretação. Que é aí que Jesus vê o alcance dessa pessoa. E é o nosso lance. Fé raciocinada. É o Espiritismo, a doutrina espírita. Que nós lemos, como nós interpretamos. O apóstolo Paulo é feliz quando fala, né? A letra mata, o espírito vivifica. E nós temos que procurar sempre isso, que está por trás, né? O espírito da letra. Tem até um programa aí na TV Alvorada Nova, né? Lá de São Paulo, que tem um programa chamado O Espírito da Letra, onde ele realmente pega os livros do André Luiz, pega várias outras obras, né? Aquele André Luiz Ruiz, né? E vai, né, interpretando na visão espírita para a gente. Jesus faz essa pergunta, que isso é muito importante, a interpretação, porque ler é uma coisa, interpretar com sabedoria é outra, né? E ele vai falar o que nós conhecemos, né, o maior dos mandamentos, né? E Jesus simplesmente responde: respondeste muito bem, faz isso. Não precisa fazer além disso. E tudo isso que ele falou, o que é o quê? O resumo da caridade, é um mandamento maior, né? Mas outro detalhe aí, que está escrito na lei. Então, o mandamento maior, quando lá em Mateus, está aqui um pouquinho na frente, o mandamento maior, está em Mateus, capítulo 22, 34 a 40, aqui no item 4 aqui do Evangelho desse capítulo que nós estamos lendo. Quando Jesus, desculpe, né, traz essa informação, o mandamento maior, ele não cria. Essa informação está lá. Está no Deuteronômio. Eu não me lembro o capítulo. Minha Bíblia não está aqui comigo. Tem a colinha lá na Bíblia. Se eu não me engano, é capítulo 19. É o capítulo 5, então a parte. E lá no 19, quando ele está falando sobre os estrangeiros, os órfãos, as viúvas, ele vai falar, coloca isso, Moisés coloca isso. E amarás a teu próximo como a ti mesmo. Está lá atrás. Então Jesus, né, vê que realmente o cidadão ali estava por dentro da lei. Mas a pergunta que ele vai fazer agora é que mostra que a interpretação dele não está legal. Tá? É onde nós também temos que prestar atenção. O que está escrito é uma coisa, o que nós lemos é outra. Né? Qual é a nossa interpretação das coisas? Alguém quer comentar alguma coisa? Os comentários só da leitura são feitos de acordo com os nossos interesses, né? Ah, sim. Ah, sim. Com certeza. É por aí mesmo, né? Que eu estava falando ainda há pouco. Fala já. Aquela ainda Deuteronômio é de todo o teu coração. Aí Jesus disse assim: isso, faça isso. E acrescento. Acrescenta, ele diz, deixa eu me lembrar assim, e amar ao próximo como a ti mesmo. Eu acho que é isso. Não, no Deuteronômio não está essa ele fala. Fala de todo o coração. E ao próximo, ele acrescenta. Não, Jorge, o próximo, o próximo matimento está lá no Deuteronômio. Está lá em Deuteronômio? Está lá. Ele não está junto conforme está aqui o mandamento maior. Ele está assim, um pedaço aqui e outro lá na frente, entendeu? E ao próximo, como assim, está lá na frente. Está em versículos. Um dos versículos, né? Depois, porque minha Bíblia está ali no alto, só que tem eu tenho que pegar um banquinho para alcançar, que está lá no alto mesmo. Não ia lá escavelho. Hein? Um escavelho. Deixa passar um filho meu aqui, um universitário, que eu peço para pegar ela lá em cima. Tem que pegar com os universitários lá em cima. O que eu acho... Você vou tentar pegar. Tá conversando aí, tá? O que eu acho, assim, é que essa lei, para mim, é o resumo de todas as outras, entendeu? Essa lei é tudo, assim, porque quem ama não mata, quem ama não rouba, quem ama não faz mal, não trai, que eu digo, não engana, entendeu? Eu acho que quando a gente aprende a amar de verdade, sem ser possuidor, ter amor não é possuir, a gente não conseguiu aprender a isso ainda. A gente vai entender o que é isso aqui, que Deus é tudo, então quem ama Deus ama a tudo, e o próximo é uma criação de Deus. Mas aí que a gente vai aprender isso quando?
Nós aprenderemos muito mais rápido e muito mais fácil se nós primeiro nos amássemos, para depois amar e amar a Deus. Porque a gente não se ama. A gente tem um exemplo, bem corriqueirozinho. A gente tem um resfriado, dá um espirro, tem um resfriado, corre na gaveta, pega uma cibalena, mas não vai no médico para saber por que ele deu o espirro. Então, isso é falta de amor consigo próprio. Né? O amor, quando é nosso, quando nós nos amamos realmente, nós procuramos primeiro nos cuidar. Poder saber cuidar do próximo. É isso aqui. Eu já achei tudo, menos isso, tá? Cuidar do amor ao próximo. Já achei aqui, no capítulo 6 de Deuteronômio, no versículo 5 está assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. Isso está no Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Agora eu estou procurando, acho que é em Números que está o complemento. Ou em Levítico, até em Levítico também. E eu, muito tempo que eu não olho essa cola, já me perdi, tá vendo? A gente de vez em quando tem que dar umas olhadas. Estou olhando agora o Levítico. Levítico. Ah, gente, vai ser difícil achar aqui. Acho melhor a gente tocar e outra hora eu vejo isso com calma. Ah, tá aqui, achei. Caramba, os Espíritos ajudam mesmo. Levítico, eu sabia que era capítulo de 19. Isso eu sabia, não sabia qual dos livros. Capítulo 19, Levítico, versículo 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. É um mandamento, tá? Existe, além dos 10 mandamentos, vários outros mandamentos. Esse é um. Tá? Olha só como é que aparece aqui. Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tá? Se alguém quiser anotar aí, Levítico, capítulo 19, versículo 18. E o início... E o início é Deuteronômio, capítulo 16. 6, capítulo 6, versículo 5. E eu notei que tem uma coisa aqui. O outro é 19, versículo 18. Capítulo 19, versículo 18. Esse é capítulo 6, versículo 5. É interessante ser um tipo de uma coincidência aí, né? Então, vou repetir. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Amarás o teu Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E eles faziam essa conexão, os próprios doutores da lei, pelo que eu estou entendendo aqui, que ele respondeu certinho, conforme Jesus aprovou. Disseste bem, faze isso e viverás, né, e conseguirás alcançar a vida eterna. E a segunda parte, que é o amarás o teu próximo, está em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Tá? Onde está lá? Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Tá? Tudo bem? Alguém mais quer comentar? Podemos seguir? Podemos. A não ser que alguém Mas queira o falar. homem... Tá. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: quem é meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: Olha só, um o homem quer parecer ser um justo. Já cansei de falar, mas vamos de novo. Justo é o que Kardec chama de um homem de bem. Tá? Capítulo 17 do Evangelho, pergunta 918 do Livro dos Espíritos. Quer dizer, ele quer parecer. Porque se ele fosse um justo, ele não faria essa pergunta. E o próximo porque ele já saberia. Eu ia dar um exemplo aqui. O Gandhi. Quem é o próximo do Gandhi? Todo mundo. Quem é o próximo do Chico Xavier? Quem é o próximo da Madre Teresa de Calcutá? Quem é o próximo da Irmã Dulce? Quem é o próximo da Elisa? Ah, meu Deus do céu. Nesse momento, ninguém.
Eu só. Tô É isso brincando. aí. Eu sei, eu tô Todo brincando mundo. também. Hein? Catal, levante o dedo. Pois é, eu tô brincando também. Mas entendeu? Quer dizer, ele queria parecer um justo. O evangelista foi muito feliz em colocar isso aí, né? Gostou. Não precisa, ele, como justo, não precisava, né? Saberia quem é o próximo, né? Aí vamos lá, vamos começar a parábola, né? Alguém quiser comentar, vai comentando, gente, tá? O trabalho aqui é de todos, não é de um só, não. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder dos ladrões, que o despojaram, cobriram de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu que, em seguida, um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, Vamos lá. pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. Vamos falar também um pouquinho sobre esse parágrafo aí? Esse aqui nós já comentamos uma vez, já várias vezes, aliás, né? Um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Né? Se lembra, Elisa? Lembro. Então fala aí pra gente. Vibração mais alta. Jerusalém está Jerusalém. a 400 metros acima do nível do mar. Jericó está ao nível do mar. Tá? Então, o que acontece? Uma pessoa que está aqui no simbolismo aqui, tá? Esse homem estava numa vibração altíssima, tá? Bons pensamentos, felicidades, né? Feliz, né? Trabalhando, atuando, legal e tal. Mas, assim como nós, qualquer coisinha nos faz sair de Jerusalém para Jericó. E quando a gente sai de Jerusalém para Jericó, que você falou aí, Elisa, das vibrações, quando a gente baixa nossas vibrações, o que é que acontece? Nós somos, né? Nós caímos no poder de quê? Dos salteadores, dos ladrões, entre aspas. Daqueles irmãos que não gostam de nós, daqueles irmãos, né, que estão esperando uma oportunidade, etc, etc, etc. Então, isso aí é o famoso abrir a guarda. Isso nós, infelizmente, a maioria de nós, eu falo todos, né, pode ter exceções, né? Mas a maioria de nós temos uma facilidade de descer de Jerusalém para Jericó, mas uma dificuldade de sair de Jericó para Jerusalém enorme. É uma grande dificuldade nossa. Aí Porque Jesus descer é fácil, subir é mais difícil. Falar um palavrão é mole. Fazer um elogio a alguém, né? Complicado, né? O cara é bom mesmo, né? Agora, esse cara, isso não vale nada. É assim um exemplo grosseiro do negócio. Então, O que é mais fácil, Afrânia? Subir uma escada ou descer a escada? Principalmente se tiver com algum pezinho, né?
Uma bolsinha de leve. Sem peso já é mais difícil subir do que descer. Você despende mais energia para subir do que para descer, né? Exatamente. Aí por aí é uma metáfora que a gente já vai vendo como é mais difícil subir a vibração. Você vai ter que ter mais energia, mais vontade, pensamento mais positivo para conseguir subir a E vibração. manter. É o mais difícil também. Tem que manter, né? Porque se você começa a subir a escada e acaba a energia, tu para. Acabou, não sobe mais, daqui não passa. Mas isso tudo também... O esforço, né? Deus quer ver o esforço. Vai Exatamente. devagar, com grande dificuldade, mas ele quer ver você. Mas chegar lá. Tem que chegar lá. Eu acho que ele é bom mesmo. Deus é bom, não desanima, né? Que vê a gente tão cansado. Tu para, olha para cima e diz, vou chegar lá, continua. Fala, Consuelo. Isso também tem a ver com as nossas encarnações passadas, né? Porque se você está à mercê dessa legião de espíritos que nos ajuda a descer para Jericó, né? E nós estamos em contato com eles o tempo todo, é por causa de encarnações passadas, por causa de débitos passados, por causa de toda uma história passada. Então, para subir, vai ser sempre muito difícil, não tem como ser fácil, não tem... Sabe, essa primeira... Quando eu falo assim, Deus podia ajudar a gente a jogar a primeira no carro e depois a gente vai. Porque jogar a primeira é que eu acho difícil, depois de toda uma história de encarnações cheias de débitos, né? Consuelo, no capítulo 5 desse Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá causas anteriores das aflições, que é isso que você falou, mas um problema que existem as causas atuais das aflições, que a gente não quer sair daquele círculo vicioso, entendeu? Esse que é o grande problema. E nós conseguimos ainda, em vez de melhorar, entrar mais na lama, mais no atoleiro. Está lá no capítulo 5, causas atuais e causas anteriores. Esse é o nosso maior problema, porque a gente não... É esse aí, nós estamos sempre nessa questão, a gente não consegue se manter em Jerusalém. Porque nós estamos tão acostumados a Jericó, né? Nós vibramos em Jericó. Essa é a grande realidade. Tá? Alguém mais quer falar? Quer falar? Fala, Consuelo. Você entendeu aí mais ou menos isso? Não, entendi o que você quer falar. É a dificuldade que eu fico... Né? Que eu me vejo, né? Eu estou falando por mim, que eu me vejo... Você está falando por mim também, viu? Não só por você, sair não. desses pensamentos que às vezes... Não te inveja em nada. Porque você, às vezes, está tudo bem. Aí vem um pensamentozinho. Aí vem mais um. Aí vem mais um. Aí você fala, nossa, que vida horrorosa, meu Deus, não sabe? Não dá para... Só tem problema. Né? Você pensa, aí começa a vir todos os problemas de tudo, de todos que dependem de você, de tudo. Aí você fala assim, nossa, que areia movediça é essa? Né? Que quanto mais a gente se sacode, né, para viver, mais a gente se afunda nos pensamentos. Né? É isso aí. Mas é isso que a gente tem que vencer, né? A nossa luta é essa, para vencer isso aí, é tentar voltar para Jerusalém. Porque né? Oi, fala. Pode falar. Quando a gente vai para a escola aprender a dirigir, a gente tem que passar por estudar lá, conhecer os códigos, lei de trânsito, essas coisas todas. Depois nós vamos para a parte prática. E quantos de nós, né? Quando pegamos o veículo, a gente fica um pouco assim temeroso logo no começo, depende do estado psíquico de cada um, é diferente. Eu digo aqueles que nunca pegou um carro e pisam no breque e complicam. Aí eu estava lembrando aqui, à medida que vocês estavam comentando, eu estava lembrando de Paulo. Paulo, naquela vida toda tribulada que ele está estudando, né? Toda translocada,
quando ele, depois da estrada de Damasco, lá para frente, quando ele viu Jesus, ele queria tomar logo as decisões e estava cometendo os mesmos desatinos. Aí foi para o Gamaliel, acho que vai por aí, precisa fazer isso. Então, como a gente... Só um simbolismo também que eu vou utilizar. Eu peguei lá da habilitação, a gente dirigiu um carro e conduziu o veículo. O Paulo conduziu depois que ele começou a compreender. Depois dos 3 anos que ele ficou lá no deserto, estudando, meditando, com Prisca e o aquele que ele também mandou dar um sacode também, tirou de lá e tal. Pois é. Então, vamos imaginar uma base de pirâmide. Pega um triângulo aí, pensa num triângulo, lá na base. Estamos nós. Então, a criatura, você colocou lá em cima, dentro do raciocínio, tá? Jerusalém, a base Jericó. Aí o Paulo, que estava na base, ele veio afunilando. O que é isso? Olha a renovação, o homem velho para o homem novo. Chegar até lá no topo da pirâmide. Não tem que trabalhar muito para subir? São esses... Olha quanta coisa se despoja para chegar no... Né? A base é larga, o cume é estreito, nas portas estreitas. A né? porta estreita. É nesse sentido aí que a gente tem que mais ou menos ter uma ideia. E aí o que se estudou na última sexta-feira, falando das questões do armazenamento dos conhecimentos nossos, por que o pessoal que vem de outras paragens chega aqui, né, e se enrola? A gente já conversou, né? Nós já conversamos a respeito. Por que não lembra? Mudanças entre essas e outras de organização, até do próprio perispírito. E muitos de nós, às vezes, gostamos muito do chiqueiro, né? Aí Não fala chiqueiro, não, chiqueirinho. Fica mais assim, light, é chiqueirinho. Tá tudo bem. Aí eu paro por aí, porque senão eu vou começar a falar muito. É o chiqueirinho. Conforme quem fala isso é o Alexandre, livro Missionário da Luz, tá? Não somos nós que inventamos isso, não. Eu sei, eu estou falando chiqueiro na minha linguagem. Lá ele é mais suave. Mais suave. Eu acho, sabe, que não é que Deus não dá a chance de deixar o carrinho já andando na primeira para a gente seguir em frente. Eu acho que a gente que não consegue seguir em frente. Não consegue passar a gente é que não consegue, entendeu? Porque ele dá o básico para a gente. Só que a gente, como a gente já estudou aqui, a gente ignora que sabe. E a gente não faz por nossa própria teimosia, né? Por nossa própria, eu falo, o pessoal não gosta, imaturidade. Mas a imaturidade que eu estou falando é exatamente a gente não quer crescer, digamos, sair da base da pirâmide e escalar aqui a pirâmide. Para escalar é um problema, né? Que aqueles blocos assim. Então, escorrega. Bem... Pois é, e assim, eu lembro sempre da escada Inca, sabe? Porque a escada Inca é uma escada horrível. Eu não sei o que aconteceu com os Inca para fazer aquela escada. Não aprenderam a fazer escada. É uma escada irregular, um degrau pequeno, um degrau grande, um degrau torto e escorrega. Então, eu sempre que eu penso assim, pô, tá difícil, isso aqui eu lembro assim, cara, uma escada Inca, eu tenho que subir, entendeu? E eu penso bem do jeito que foi que eu subi amparada por 2 pessoas para conseguir subir, e eu me sinto amparada para subir, com dificuldade. Então, eu boto a minha dificuldade física no meu modo de subir a escada, porque é com dificuldade que a gente sobe, né? Por mais que a gente estude, que corra atrás, que batalhe, é com dificuldade, que a gente bota um pé para cima, mas tem dificuldade de levantar o outro para cumprir aquele degrau, por causa desses pensamentos flutuantes, né? Dessas paixões que a gente ainda carrega, essas ideias cristalizadas que a gente não consegue se livrar. Então, a gente está sempre com o pé preso, não consegue subir com os 2 pés no mesmo degrau, entende? A gente fica com um pé lá e o outro no de baixo. O senhor vai falar?
Eu queria te fazer mais uma pergunta. Como vocês colocam, parece, né, para a gente que está estudando, assim, que está bem no iniciozinho, que a gente está encarnando desde a época de Cristo, né? Carregando, encarnando e não aprendendo nada. Tudo bem, eu até pensaria assim como você, mas aí quando você pensa em números de pessoas encarnadas na Terra, esse número mais do que quadriplicou desde que Cristo até hoje, né? Então, não são todos que estão aqui batalhando desde Cristo. Poderia ser uma nova era de espíritos e aqueles já aprenderam e já foram? Não? Consuelo, o Emmanuel, no livro Roteiro, fala que aqui na Terra existe 20, eu acho que são, não tenho certeza, acho que são 28 bilhões, é isso, Jorge? É 2,1. 28, né? Então, 28, 21 bilhões de espíritos, entre encarnados e desencarnados. O que acontece? Durante uma determinada época, tá? Por exemplo, as reencarnações, se você for olhar o que a gente chama hoje assim, do que nós vivemos hoje, qual é o nome que se dá? Assim, hoje nós vivemos mais tempo, nós desencarnamos com 80. Sim. Antigamente não, era 30 anos, 35, 25. O seu Roberto mesmo falou da Alta de Souza, que desencarnou com 20 e poucos, né? E aí por diante. A nossa longevidade que você está falando? Isso. Então havia maior rodízio nesse tempo. À medida que nós fomos evoluindo, a humanidade foi evoluindo, a ciência foi crescendo, nós vamos notando, e outra coisa também, a questão até alimentar, né? Há um monte de coisas que vai entrando nesse detalhe aí. Higiene, tá? Né? Uma opção de coisa. Tudo. Por exemplo, quando o cara chegou na época do Pasteur e falou que mais matava o pessoal nos hospitais da época, que não era nem hospital, era açougue, né? Era a questão da higiene, que quase mata o cara também, porque ele falou que tinha que lavar as mãos e trocar de roupa e lavar os instrumentos. Eles não lavavam as mãos. Então, você vê, isso aqui nós estamos falando o quê? De 300 anos atrás, não estamos lá atrás, não. Então, tudo isso colaborou para que esses espíritos que estavam na programação de reencarnar fossem reencarnando. Agora, há intercâmbio, isso aí, tem uma página do Viana de Carvalho, num livro aqui, não acho que é Estudos Espíritas, se não me engano. Há intercâmbio, às vezes quando vem meia dúzia de marciano para cá, meia dúzia de jupiteriano, aqui também vai ter. É igual os tipos Ciências Sem Fronteiras, tá? Mesma coisa, mais ou menos isso. Mas aqui nós temos uma programação desses X espíritos, 21 bilhões. Tá? Hora um pouquinho menos, hora um pouquinho mais, mas é devido a isso, essas migrações para lá e para cá, né? Essas trocas, digamos assim. Então, está todo mundo aí. Muitos de nós reencarnamos naquela época, não lá em Jerusalém, propriamente próximo ao Cristo, podemos ter reencarnado em outros lugares, longe do Cristo. Né? Lembrando que naquela época, uma notícia para chegar de um polo ao outro era anos, como até pouco tempo atrás era aqui também. Quando houve um grande terremoto lá no Chile, eu acho que foi em 1958, se não me engano, que morreram não sei quantos milhões de pessoas, se diz que a notícia só chegou no Brasil coisa de 2 meses depois. Então, falando de 2 meses depois que a notícia chegou no Brasil. Né? Não havia avião, não havia isso, não havia aquilo, quer dizer... não foi 58, não, foi 1900 e pouco. Quer dizer, entendeu? As coisas foram criando o ambiente propício para aumentar essa população. Agora mesmo, quantas vezes já viu o pessoal falar, se essa população continuar crescendo, vai todo mundo passar fome. Não, a gente pode muito bem, conforme nós falamos umas aulas aí atrás sobre a questão do nitrogênio, começar alguma operação espiritual lá no plano espiritual, já vir com capacidade de captar esse nitrogênio e não precisar mais comer tanto. E aos poucos parando até de comer e atrofiando até esse sistema digestivo nosso. Quer dizer, a espiritualidade sabe o que faz. Nós é que estamos aqui ainda assim, tateando, né? Tá bom assim? Tá. É que eu só fiquei em dúvida, né? Uhum. Não tinha tanta gente na Terra naquela época. Não, tinha, só não estava reencarnado. Tá. Tá? Capítulo Agora,
O próprio Evangelho, no capítulo 3, o capítulo todo fala das questões dessa de migração. Fala, ele aborda, fala de mundos expiações e prova, fala de mundos regeneradores, que é de virão, que é de virar agora. Para cá. É tudo isso, né? Superior. Isso aí. Vamos continuar agora. Você vê que nós só falamos de uma frase nessa parábola até agora, né? Que descer de Jerusalém para Jericó. Nós estamos falando esse tempo todinho, mais de meia hora sobre isso, né? E o que acontece quando nós baixamos nossas vibrações? Cai em poder dos ladrões. O que é que fazem esses ladrões conosco? Né? O que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram. Uma vez chegaram para o Chico, você foi lá no presídio? Fui, minha filha. Orei lá com os nossos irmãos que estão lá, né, pagando sua dívida com a sociedade. E Chico, você que é médico, você deve ter visto, está cheio de obsessor lá. Ele, não tinha obsessor nenhum lá. Mas Chico, como não tinha, esse, tudo, né, criminoso, sei o quê. Ah, mas eles já conseguiram o que eles queriam, deixaram eles para lá presos. Entenderam bem o que é que significa isso aqui? E se foram, deixando o semi-morto. A pergunta aqui do doutor da lei é como alcançar a vida eterna. Uma pessoa que fica semi-morta está longe dessa vida eterna. Tá dando para compreender? Por quê? Né? Está passando por tantas provações, tantas dificuldades, devido a essa descida de vibração, devido às nossas escolhas, aos nossos pensamentos e tudo mais. Esse conjunto de coisas que nos faz baixar as vibrações, tá? Que há momentos que realmente, em relação à vida espiritual, nós estamos semi-mortos. Ok? Agora, Jesus vai colocar alguns nomes aí. Né? Aconteceu em seguida que um sacerdote descendo pelo mesmo caminho. Opa! Um sacerdote. Quem é o sacerdote que nós conhecemos? São os homens que representam, né, que dizem que são os doutores da lei atual, os representantes de Deus. Concordam? Tá? Mas olha só, descendo pelo mesmo caminho. Ou seja, só a estampa. Tinha a roupa de sacerdote, a estampa de sacerdote. Pode ser nós também. Nós estamos nessa. Ah, sou espírita, sou isso, sou aquilo, mas não sou, o Jorge falando, mas não sou cristão. Né? Entendo muito, sei muito, mas não pratico nada. E aí por diante. Então nós estamos vendo, né, que, olha só, descendo pelo mesmo caminho que o outro que saiu, né? Mesmo caminho. Ou seja, não cumpria com as suas obrigações. Não cumpria com o seu papel de sacerdote. Mas isso aí nós podemos colocar não é somente como representante de uma igreja. Todos nós somos sacerdotes de alguma forma. Bom, viu e passou adiante. Não interessava fazer a caridade. A questão aqui era o quê? Ajudar o próximo. Amar o... Quem é meu próximo? A pergunta. Aí vem o levita. Eu me amarro nessa palavra levita, porque levita é o seguinte, naquela hierarquia que existia lá em Jerusalém, do templo, a tribo de Levi ficou responsável por cuidar do templo. Havia os sacerdotes, os doutores da lei, tal, né, os principais, mas quem podia cuidar do templo, fazer a limpeza, né, fazer a guarda, fazer tudo em relação ao templo, tinha que ser da tribo de Levi. Por isso que eram chamados levitas. Como fala o Marco Aurélio, era o cambono da época. Sempre o Marco Aurélio falando na Garcia, né? Quer dizer, um levita que estava ali dentro do templo, ou seja, dentro, entre aspas, da casa de Deus. Porque o templo de Jerusalém era considerado o único lugar em que Deus estava. Tanto que lá havia um localzinho lá dentro que era um local chamado Santo dos Santos. Só quem podia entrar nesse quarto era um levita que ia trocar lá uns pãezinhos que tinha lá, né? Acender aquele candelabro que eu esqueci o nome, aquele de 7
Menorá? A menorá, tá? Só o levita ou o sumo sacerdote que podia ir lá. E o levita fazia a limpeza, etc. Não era qualquer um que podia entrar no Santo dos Santos. E o sumo sacerdote somente uma vez ao ano. Tá? Então, o levita, nessa representação aqui, era aquele que cuidava, entre aspas, das coisas de Deus. Tomava conta da casa de Deus. E o que é que ele faz? Né? Ignorou. Foi embora. Ele tinha uma responsabilidade, um compromisso muito grande. Nós, quando vamos para a casa espírita, algumas preocupações e esquecemos do resto. Né? Será que isso acontece ou eu estou inventando coisa aqui? Posso pular a resposta? Posso deixar assim branco? Não é isso? Não. Então vamos trabalhar, botar a mão na mesa e não sei o que, não sei o que. Na rua não é nada disso, né? Chutando balde, etc, etc. Aquele cara que fica a escada com o ombro caído, a camisa toda pro lado, né? Devagarinho. O beato, né? Beato, né? Falando assim com aquela voz sofrida. Boa noite, irmão. Tudo bem, irmã? Isso é coisa do Marco Aurélio também, viu? É isso aí, né? É aquele que não quer ser responsável pela casa de Deus, não quer ser responsável, não quer ser representante de Deus, ele quer ser representante dele mesmo. Da casa, né? Tá Egoisticamente, a parte material da casa, digamos assim. Ele está vendo só o lado dele, só ele, mais nada. É isso? Não, ele está preocupado com a parte material do negócio, Elisa. É isso aí, é egoísta. Está vendo só a parte material, né? O negócio tem que estar bonito, bonzinho, legal. Eu tenho que também estar aqui presente. Sim, eu tenho que. Vou parar de falar ou continuo? Eu gostaria de falar. O Jorge vai falar. Cuidado, Jorge. Aqui nós já temos a luz de velha, já temos seu coisinha, cuidado. Fala aí, testemunho. Eu gostaria de falar da parte espiritual. Nós que lidamos, vou falar de mim, tá? Nas reuniões de desobsessão, somente na condição de ostensivo, vamos dizer assim, ou passividade, o nome que queira dar, né? A importância de nós nos prepararmos. Quantos de nós achamos que é só chegar lá, como você falou, botar a mão na mesa, assim, essas coisas. Né? Que eu não adoto, eu, pessoalmente, eu não posso desrespeitar o ponto de vista de ninguém. Porque, da mesma forma, com mão, sem mão, tudo é método, a entidade vem. Tá? Mas o importante seja o frequentador, nós, principalmente nós, passividade, pensamento, e a gente encontra no caminho da luz não, domínio da mediunidade, né? E outros livros também que trata de assuntos relativos aos fenômenos. E os nossos pensamentos, às vezes, estão desalinhados. Aí o cidadão, eu não vou citar as questões de interferir na comunicação. É que dá um trabalho da gota para o povo do lado de lá ajustar o comunicante, que é o sofredor, vamos usar essa terminologia, com o sofredor encarnado, que é o médium também, que é às vezes é desajustado. E às vezes, por essa sintonia, aí eu vou usar a palavra sintonia, não está muito bem estabelecida, e também entre todos os membros, né, se estiverem descolados do compasso, a música tem que ter os seus compassos, tem que ter harmonia. O que acontece se não estiver legal? Não é a linguagem que o Kardec coloca, a do Stradivarius? Se não tiver alguém que saiba tocar qual é o som que vai sair do violino? É só isso, só embasado na questão do levita. Aí, né? Levita.
Qualquer um de nós, em alguma Exatamente. posição. Eu estou trazendo, né, para nós essa nossa ação ou atos, às vezes, que nos desabona a nós mesmos, não diante de nós que estamos encarnados. Hoje está muito bom, hoje, beleza e tal, olha a vaidade aí. Mas do outro lado, o povo está enxergando. Está mal. Ou melhor, o medicamento é esse, tramal. Tramal. Ai, gostei. É porque o tramal é quem sente dor, né? Vai sentir dor. Porra, e o tramal me deixa mal. Tramal é o remédio que acaba comigo. Ai, ai. É isso aí. Bom, vamos lá. Vamos acabar, né? Olha, vamos acabar porque já são 8h30. Vamos no Samaritano. Bom, Samaritano, todo mundo já sabe porque o Jesus colocou esse cidadão aí, porque quem dizer que ele acabar isso hoje, quer deixar para semana que vem, não acabar essa. É você que sabe. Vai começar a falar, aí a gente começa. Deixar. Porque o Samaritano sempre dá muito o que falar. Tem razão. Não, vamos parar aqui no Samaritano. Deixa ele quietinho aqui. No dia 19/9, a gente fala sobre esse indivíduo. Tá. Tem que compreender, passar o porquê, para a gente entender quem é o samaritano, né? Etc, 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 etc. E por que Jesus o coloca aí, né? Certo, seu Roberto? Certo, Consuelo? Certo. Começar a falar sobre o samaritano, tem muita coisa para falar. Gente boa. Então... Para entender, para falar, comentar e entender o porquê, né? Agora você vê, né? Que parábolazinha, né? É uma parábolazinha que as pessoas leem e acham assim, só isso? Simples assim? Mas quanta coisa tem nas entrelinhas, nas palavrinhas, nas interpretações, entendeu? Essas interpretaçõezinhas que a gente vai aprendendo a fazer, que vai mostrando para a gente o real teor da nossa indisciplina, né? Aqui, aparentemente, está falando somente sobre a caridade que o samaritano fez, mas tem muita coisa que está mostrando para a gente onde nós estamos também falhando. Onde nós nos encaixamos ali. Em tudo. Em tudo. Até agora falou da falta de caridade. Vai começar a falar do samaritano e nós vamos pensar assim, mas eu também faço isso. Pô. Eu faria o mesmo. Sou igualzinho o samaritano. E, na verdade, não é essa, né? A verdade não é essa. Já falamos sobre a falta de caridade, mas principalmente sobre as nossas atitudes de pensamento, de emoções, de paixões, que atrapalham até a nossa vontade de fazer a caridade. Exatamente. Isso aí é que precisa ser pensado, comentado. Que aí agora